aqui, boa noite, sejam bem-vindas. Esse eu acho que é um encontro super, super esperado, Marta, que a gente está aqui. Desde que a Ana Paula veio falar sobre medicina antroposófica, a gente falou rapidamente sobre os setênios, no encontro, e isso gerou muita, muita curiosidade em todo mundo, todos os membros da comunidade, e a gente foi, a Ana Paula indicou, uma pessoa que indica outra, enfim, a gente vai junto construindo aqui os assuntos, então, muito obrigada por preparar esse encontro, por estar aqui hoje, e conseguir, né, doar um pouco do seu tempo para a gente, explicar um pouquinho sobre os setênios para a gente. Então, queria te pedir para você se apresentar e te dou a palavra toda sua para você seguir aí nesse encontro. Boa noite. Eu tô com uma voz bem ruim, me desculpem, mas eu arriei dessa virose. Ontem eu conversei com a Anne. Eu até teve um momento que eu achei que eu não ia nem conseguir estar aqui, mas eu melhorei bastante hoje. E aí tô bem anasalada. Eu sou Marta Azevedo Barreto, tenho 68 anos, sou médica, cardiologista, aconselhadora biográfica e concluí todo o curso da medicina antroposófica. Atualmente, eu não trabalho com cardiologia clássica. Eu trabalho com a biografia, né? Então, de uns anos para cá, eu fui migrando. E por que isso, né? Porque dentro dessa lei que a gente vai olhar um pouco hoje, não só os setênios, mas essa grande lei que funciona por trás da vida humana, é como se a gente viesse com um farol lá de trás, né? Uma luz de trás nos guia até determinado ponto, que ao longo desse período a gente vai internalizar essa luz para agora a gente levar adiante o que é a nossa própria, né, luz. E eu vim de família de médicos, de pai médico, cardiologista, então eu vim, como era de esperado, construindo a partir do que eu tinha recebido. Num certo momento, numa vivência bem biográfica, minha visão expandiu em relação à medicina e eu precisava entender tudo isso e minha vida passou por uma grande mudança. É um pouco disso que a gente vai falar, né? Os setênios fazem parte da metodologia para a gente ver, mas é muito maior do que os setênios. Eu, eu mandei para a Anne uma figura que seria bem legal se depois a gente colocasse, se alguém compartilhasse no Zoom, que eu acho que vai dar uma ideia. Não sei se pode fazer isso. Pode, claro, Anne, se você quiser me mandar, a gente dá um jeitinho aqui. Anne manda, mas eu queria começar um pouco com a coerência cardíaca, né? Que a gente traga essa força toda para o coração e a Anne pudesse exercitar com a gente um pouco esse momento de estarmos todos em grupo numa vibração parecida, a partir desse centro. Legal, Marta. Só vou dar Anne, uma breve introdução aqui, porque a gente tem membros novos na comunidade, e a Anne, ela apresentou, né, ela fez uma apresentação, um encontro em que a gente falou sobre coerência cardíaca. Então, quem não pôde estar presente, quem é novo na comunidade, está gravado lá na plataforma, tá? Então, depois, Maria, se puder mandar o link lá no WhatsApp, também facilita, então vocês podem ver o encontro. Mas só para dar um resumo aqui, dar um pouco de contexto para quem é novo na comunidade. Pode seguir, Marta. não vou pedir que a Anne abra Tá, esse encontro. sim. Então, a gente vai retomar, enfim, eu vou conduzir vocês, para aqueles que também não fizeram da última vez, não tem importância nenhuma, né? A gente só não vai explicar a teoria, e é só conduzir, é bem rápido, são alguns minutinhos, mas que ajudam a se centrar, né? Inclusive, eu faço trabalho junto de biográfico, junto com a coerência com a Marta, porque é uma maneira de se conectar de verdade, né, ao nosso centro, ao nosso eu, para poder entender essa biografia de uma forma total, né, e não só de uma forma mental.
Então, essa é a ideia de estar fazendo isso logo agora no começo, para depois isso estar fluindo dentro de vocês. Então, eu convido vocês a, quem se tiver vontade de fechar os olhos, também quem não tiver vontade pode deixar os olhos abertos, pode ficar numa posição confortável. E a gente vai praticar uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca, deixando a respiração normal, a mesma respiração que vocês fazem, só que ela vai se aprofundar naturalmente, né? Que a gente está se concentrando nela. E depois a gente vai estar imaginando o ar passando pelo coração, né? De cada um de vocês. Então, passando pelo seu coração, tanto na inspiração como na expiração. E a partir desse momento, quando a gente estiver bem nesse lugar do coração, vocês vão associar um sentimento agradável que vier para vocês, através de uma lembrança, ou através de sentimentos como a gratidão, como o amor. E a gente vai continuar inspirando e expirando, focando nessa região do coração mesmo. Para quem tiver à vontade também, pode colocar a mão sobre o coração, que ajuda essa concentração. E a gente vai estar praticando assim. Então, eu vou estar fazendo com vocês, e a partir de um momento eu vou ficar um pouquinho em silêncio, e daí eu já chamo vocês de volta. Então, podem inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Vou fazer mais duas assim. Agora imagine esse ar passando pelo seu coração, tanto na inspiração como na expiração. Vamos fazer mais duas respirações, sentindo esse ar ali no seu tórax, no seu coração. E agora podem sentir, trazer um sentimento agradável através de uma lembrança, ou através da gratidão, da apreciação. E vocês inspiram esse sentimento e expiram esse sentimento. Podem continuar em silêncio. Podem abrir devagarzinho o olho, voltando para aqui agora. Eu passo a palavra para Marta. Alguém sente necessidade de falar alguma coisa dessa experiência? Ok. Então, você passou para Tânia? Tônia ou Tânia? Tônia, né? Tônia, Tônia. isso. Você pode compartilhar, Tônia? Você está sem, o som seu está desligado. Estão vendo? Pronto. Todo mundo vendo? Sim. Então, eu quis trazer essa curva, porque quando a gente fala de setênios, a gente fala dessa metodologia, que é ver o desenvolvimento humano marcado a cada 7 anos.
A metodologia biográfica, né, ela, mais ou menos por volta de 1976, no Brasil, doutora Gudrun e Daniel Buchar tinham recebido do médico holandês Liverholt um material sobre a biografia e eles desenvolveram assim, a biografia. O Brasil é um dos lugares de maior desenvolvimento da metodologia biográfica dentro da antroposofia, por causa desse casal, Gudrun e Daniel. A partir de 1983, a formação biográfica se estruturou no Brasil num espaço chamado Artemisia, em São Paulo, um espaço de Gudrun e Daniel. Espera aí, rapidinho, Marta. Impossível falar da Artemisia sem falar falar da Mauri, né? Então, para quem não sabe, a Mauri foi fundadora, né? É fundadora e parte do presidente do conselho da Artemisia, tá certo, Mauri? É, mas é outra Artemisia. Ah, é Não é outra? mesmo, não, mas eu ia muito nessa Artemisia para fazer vivências biográficas com os empreendedores sociais da Uau! Artemisia. Peraí, eu estava achando que era a mesma Artemisia Não, e estava chocada aqui que eu não sabia disso. não, Bom, mas é outra muita Artemisia. inspiração, mas me A- inspirou. Então eu ia na Artemisia lá em Parelheiros fazer as vivências. Eu acho que Que em legal. 2009 a Artemisia fechou, essa que eu estou falando. Foi Ah, 2009. Encerrou Fechou. encerrou porque eu tinha começado a minha formação em 2008 e a gente teve que mudar de local. Então, bom, desculpa, comecei a dar informação nada. aqui errada, mas assim, achei que era impossível, eu não podia falar de Artemisia sem falar da Mal. Pode seguir, Então, Marta. a lei biográfica fala, essa linha azul que vocês estão vendo é como se é a linha do eu, vamos dizer, do espírito, a linha do espiritual. A linha vermelha é a linha do físico, biológico. E a amarela, pontilhada, é a linha da alma. Por isso que ela tem esse movimento. A alma está no limite entre o que é espiritual e o que é mais terreno. Então, o que a lei biográfica fala? Existe uma intenção desse eu, né, de nascer, de encarnar, e essa encarnação, ela vai se fazendo aos poucos. No nosso nascimento, na maternidade, ali nasceu o corpo físico. É a primeira instância de nascimento. Mas a gente não é só um corpo físico. A partir dos 7 anos, a gente nasce no nosso corpo vital. A gente pode se separar da mãe. Nos primeiros anos, a criança vive pelo corpo vital da mãe ou de quem faz essa função. Então, a partir de 7 anos, quando troca os dentes, é um segundo nascimento. Aos 14 anos, nasce o nosso corpo emocional, ou astral, como a gente chama. E aos 21 anos, que essa estrutura toda está pronta, física, biológica, de hormônios, de puberdade, etc., nasce o eu terreno. Então, aos 21 anos, é que a gente pode dizer que a gente já tem uma condição, e isso é coincidente com a maturidade legal, inclusive, né? A gente já pode tocar a segunda grande etapa do nosso desenvolvimento. Então, até 21 anos, eu estou preparando o grande instrumento que vai realizar a minha vida. Ninguém realiza a vida cedo. Então, de 7 em 7 anos, existe um tema para cada setênio. Existe quase que uma tarefa. A partir dos 21 até os 42, vocês estão vendo duas setas, esse é o grande momento do desenvolvimento da alma. Então, de 21 a 42, a gente está experimentando o mundo, organizando o mundo, apanhando, trocando emprego, de casamento. A partir dos 42 anos, as forças biológicas elas começam a decair, né? O climatério, quer dizer, aqueles anos antes da menopausa, a fertilidade, a gente vai perdendo função pulmonar, hidratação da pele. Então, vocês estão vendo que essa curva vermelha ela está caindo.
justo nesse momento, é a grande etapa do desenvolvimento espiritual. Vocês estão vendo que a curva azul está subindo. Então, o que é que vai falar um pouco sobre o meu envelhecer saudável? É se eu fizer esse dever de casa de me desenvolver espiritualmente. Se primeiro eu tiver me desenvolvido na minha alma, então, assim, o meu emocional, se tiver educado, né? Vamos chamar do corpo astral, que é esse corpo mais instintivo, dos desejos, das paixões, das cobiças, da luta. Se esse corpo tiver mais educado, então, se eu, portanto, puder dar conta do meu temperamento, se eu puder dar conta da minha força, vamos dizer assim, de estar no mundo, de construir, de ter realizado, vamos dizer, uma profissão, eu vou para a etapa seguinte com bem menos pendências e eu posso cuidar desse desenvolvimento que a partir dos 42 é como se a gente fizesse um paralelo numa construção de uma casa, até 14 anos é bem o alicerce. Essa curva é igual, mulher e homem, de todos o desenvolvimento, Camila. Então, na primeira etapa, seria meu alicerce. De 21 a 42, as paredes. A partir de 42, é como se fosse o telhado. Agora é de cima para baixo. Porque as minhas inspirações, as forças, elas vão ter que ser forças mais da minha essência. E a minha vida vai ter que se tornando cada vez mais a minha filosofia. A filosofia do meu eu, da minha essência. Então, o que é que a biografia vai nos mostrando? Até um certo ponto, eu posso carregar tudo o que eu recebi. Depois de um certo ponto, a minha individualidade ela tem que ser maior do que a minha corrente hereditária. Porque se ela não for maior, ela vai me cercear, ela vai me bloquear. Então, às vezes, eu vim com um dom, vamos dizer, de ser bailarina, e minha família não aceita. Se eu não tiver condição de ser eu mesma aí, eu vou ficar numa etapa para trás do desenvolvimento. Eu vou ficar devendo para mim. E esse dever para mim, ao longo do tempo, a gente perde força vital. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá ok? Então, eu penso que num encontro só, muito mais do que eu ficar marcando, assim, no primeiro setênio, eu vou dar umas pinceladas e a gente pode interagir. Mas, como base, que é de 0 a 7, que é a grande base do nosso desenvolvimento, é como a gente chegou no mundo, o que é mais importante de 0 a 7 anos? É que o meu ninho, a imagem do 0 a 7 anos é o ninho. Que o meu ninho seja caloroso. Que eu tenha sido protegida. Que eu tenha tido afeto, calor. Porque o eu só se desenvolve no calor. O veículo do eu é o corpo calórico. E por que isso é tão importante? Porque de 0 a 7 eu estou terminando os órgãos, o desenvolvimento dos órgãos. Uma ruptura muito grande aí pode gerar no futuro uma doença imunológica. Se eu não tenho essa organização para o eu bem feita, eu posso não ter condição de discernir o que sou eu e o que não sou eu. Então, entendeu? O que é eu e não eu vou responder. Eu vou responder isso, Tônia. Se a gente não foi protegido até os 7 anos, a gente vai ter que refazer esse caminho, porque a biografia ela é maravilhosa e a gente sempre vai ter chance dessa liberdade, de chegar lá. A gente talvez tenha uma tarefa árdua, mas essa tarefa árdua tem a ver também com a nossa história. Tem a ver com o que eu preciso desenvolver. Na minha experiência própria, e eu abro isso porque eu acho que é um bom exemplo, quando eu tinha 1 ano e meio, meus pais foram passar 6 meses fora nos Estados Unidos. Meu pai era um idealista, médico, queria estudar, e eu fiquei, eu e minha irmã, com os avós, e não tinha nem telefone para ligar para os Estados Unidos, muito menos celular. Então, meu mundo ruiu com 1 ano e meio. Eu fiz doença imunológica. Entende? Eu fiz aos 37 anos, 38, eu fiz uma doença da tireoide
que abriu um quadro muito grave e depois eu fiz o vitiligo na mão. Entende? Por quê? Porque essa organização para o eu, eu sempre tive essa questão no meu desenvolvimento. Aí o que é que acontece? Você fica colado demais com a família, porque essa angústia de separação, você pode levar isso e não conseguir separar. Então, mas, claro, existe a força da individualidade, essa força espiritual, que vai levar a gente para, e pode levar, se a gente puder ouvir, para os chamados desse eu, que aí é a estrutura sábia, né? Então, assim, o o eu superior é o eu espiritual. E o eu terreno, ele tem uma parte do nosso ego e uma parte do eu superior. Então, essa sabedoria maior, se eu tiver acesso a ela, eu vou fazer um caminho de desenvolvimento. Entende? Então, passou esse período crítico até 7 anos, a criança vai para o mundo. Hoje é tudo muito antecipado, as crianças vão para a escola com 3 anos. Mas o aprendizado em si, as forças etéricas, vitais para o aprendizado, elas são disponíveis para isso a partir dos 7 anos, porque até 7 a gente não deveria sobrecarregar as crianças com nada intelectual. Para essa força vital completar o desenvolvimento do corpo físico. E não deixar essa força dirigir para a cabeça. Mas, a partir dos 7 anos, sim, a criança já tem a completa mielinização do sistema nervoso, ela já tem condição de se separar mais e de ir para o mundo, que aí começa o período de troca, né? Na escola, eu começo a trocar, eu começo a aprender um outro jeito que não é da minha casa. Até 7 anos também é muito importante nesse período os hábitos e o ritmo. Isso é uma coisa muito importante se falar hoje em dia. A gente aprende a ter ritmo, e o ritmo é a base da saúde, de 7 a 14 anos. Óbvio que desde bebê devia ter o ritmo, mas eu quero dizer assim, fica muito marcado nessa fase se eu tenho horário para as coisas, se eu tenho período de descanso. Então, a criança que chega, que tem um tempo de respirar, de tomar o banho gostoso, e não tudo apressado. Vamos. Você sabe que uma das questões seríssimas hoje é sono, inclusive nas crianças, e dificuldade de fazer cocô, né? Prisão de ventre. É o distúrbio mais frequente hoje. Porque não tem tempo. Né? Sem nem trazer a questão das telas, mas trazendo só a pressa que se vive. Sobretudo numa cidade grande. Já acorda rápido, toma um todinho, já entra no carro. Isso é muito adoecedor. Porque eu vou precisar, no futuro, transformar a minha força física em ritmo. Para poder eu continuar realizando. Entende? Então, o ritmo também é a base de tudo que se refere a coração e pulmão, que é onde em nós habita o ritmo. Então, se de 7 a 14 anos eu tenho uma criança muito oprimida nos sentimentos dela, nas emoções, que uma educação muito repressora, eu estou preparando essa criança para a hipertensão no futuro. Porque todo o sistema rítmico ele precisaria estar mais relaxado, para não endurecer cedo, para não as artérias não ficarem rígidas cedo. Entende? E de 14 a 21 anos, e aí vem toda a questão hormonal, né? Então, as crianças, a puberdade. Essa descoberta, a criança, e aí já não criança, mas o adolescente, aí ele tem uma necessidade imensa de enfrentar a educação, enfrentar os pais, romper, não acreditar. Por quê? Porque ele está lutando para constituir a própria individualidade. Ele está lutando para ser ele mesmo. Então, assim, essa religião não presta, eu não acredito em estudo, porque o que vale aí é grupo. Eu começo a ter a minha turma e a lei da turma. E isso é importante que aconteça,
claro, que vigiado, né, que conversado. Nessa fase de 14 a 21 anos, existe um marco biográfico, que é 18 anos e 7 meses, mais ou menos. E é um marco preciso. Por que é tão preciso? Porque a gente faz a mesma constelação do nascimento, a relação Lua, Sol e Terra, ela se repete. E isso, muitas vezes, vem com uma grande crise. Então, quando eu pego um jovem, me lembro de um jovem que eu atendia, que ele tinha uma diarreia, como uma retocolite ulcerativa. Mais ou menos nessa idade. Ele não conseguia romper com o pai. E ele queria fazer uma faculdade e o pai não queria deixar ele fazer. Então, a cada vez que ele confrontava o pai, ele tinha diarreia. Então, ele só conseguiu isso depois de muita terapia, dele se fortalecer para romper com esse padrão e poder fazer o curso que ele queria. E ter condição de se manter e bancar as coisas dele. E o corpo dele falava, né? Gritava, ele não aguentava. Então, esse marco de 18 e tanto, quem tem filho nessa idade, é interessante olhar, porque precisa ser conduzido com carinho, com cuidado. Para quê? Para que a criança, o adolescente, não bloqueie a individualidade. Porque é como se até essa idade eu estou repetindo um pouco a minha família. A partir daí vem uma força para ser a própria pessoa. O eu está próximo de, né, de. Você vê que aos 21 essas curvas se encontram, o vermelho com o azul. Então, esse eu assume a corporalidade, assume a responsabilidade, inclusive pelas minhas as ações comportamentais, né, da minha alma. Então, quando eu pego no consultório um jovem com a síndrome de pânico aos 18, 18 e meio, é muito diferente se eu pego ele a 35. Eu vou abordar completamente diferente. Porque é outro tema. E a gente vê isso muito estereotipado, né? Muito, hoje tudo é muito protocolo. Mas a história de vida por si só fala, porque esse tecido sagrado que compõe a nossa história é onde está todo o nosso tema. Não tem nada fora disso. Ninguém tem que fazer nada fora da biografia. Não tem que olhar a biografia de ninguém, porque assim, é a minha própria história que eu tenho que dar conta. O que é dar conta da própria história? É caminhar em direção ao desenvolvimento e da liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade não é fazer tudo o que quer, mas é fazer o que precisa ser feito. Eu sou livre quando eu posso obedecer à lei, por exemplo. Quem não obedece à lei do trânsito não tem nenhuma liberdade no trânsito. Vai matar gente, né? Então, eu preciso me educar a ponto de eu poder aceitar a minha própria vida, aceitar o que eu venho construindo para mim. Nesse período de desenvolvimento da alma, 21 a 42, a gente divide em 3 níveis da alma. A gente chama alma da sensação, alma da razão e da índole e alma da consciência, em cada etapa de 7 anos. Na primeira etapa, tudo é um pouco permitido. Eu viver várias coisas. Eu trocar, eu mudar, aquilo que eu falei, eu trocar de namoro, trocar de curso, trocar de faculdade. A partir dos 28 anos, que é um grande marco, a gente chama esse ponto do hipomócleo. É o ponto como se fosse um ponto de equilíbrio de uma balança. O tema aí é assim: quanto eu consegui assumir de responsabilidade. É o marco da maturidade, 28 anos. É como assim, todos os presentes que eu ganhei da vida, tipo meus dons, minhas facilidades, minha genialidade, eu só mantenho e só construo alguma coisa se agora eu ralar com responsabilidade. Então, por isso que muitos jovens brilhantes não conseguem realizar muitas coisas. E às vezes aquele mais mediano na escola, mas que é uma pessoa persistente, consegue realizar muito mais, né? Tem muitos gênios que não conseguem. Colegas, assim, todo mundo deve ter tido um colega desse jeito. Porque a partir de agora, dos 28, eu preciso responder
né? Algumas coisas sozinho já. E aí, nessa fase de 28 a 35, na média, é a fase que os jovens estão organizando a vida, organizando os dons, os cursos que eu fiz, os meus talentos, se eu tenho talento para gerenciar, se eu tenho talento para liderar, ou qualquer outro talento, ou para arte, eu começo a colocar isso mais no mundo e, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade de organizar o meu afetivo também. Então, é uma fase de muitos casamentos, onde as pessoas, né, têm filhos, ou tinham, né? Hoje se tem filho mais tarde, mas muita gente teve filho com 30 anos, 20 e tantos, 30 anos. No meu tempo era bem antes, né? Hoje se tem filho mais tarde, porque isso tudo está muito antecipado. E a partir dos, sim, aí nesse período de 30 a 33 anos, eu estou mostrando para vocês uma curva, mas a gente trabalha com outras curvas, porque a gente na biografia tem uma coisa que chama espelhamento. A partir de uma certa idade, eu tenho que devolver para o mundo. Eu tenho que responder ao mundo. E justo a partir desses 30, 31, mais ou menos, é quando a gente está mais perto da Terra. É quando essa curva azul está mais tocando nesse verde aqui, da grama. Então é um momento assim, ou que eu estou na luta para construir uma casa, para comprar um apartamento, para estabelecer o meu trabalho, para montar uma empresa. Aí casei, preciso dar conta da família. Sempre é muito intensa essa fase. E é uma fase que é comum as pessoas viverem uma experiência mais profunda de chamado de si próprio, um chamado espiritual mesmo. E não é espiritual no sentido de uma espiritualidade teórica. É assim, é um marco de uma perda, é uma escolha, assim, eu fico entre a cruz e a caldeirinha, eu vou ter que sacrificar alguma coisa, eu vou ter que escolher o que eu vou sacrificar. Eu sacrifico o meu emprego, eu sacrifico, entendeu? Vamos dizer, o bem-estar da minha família. É sempre, é muito comum essa experiência de um marco, assim, o tema dessa fase é morte e renascimento. Assim, eu vou trabalhar com as forças de morte ou eu vou trabalhar com as forças da ressurreição? De um sacrifício para uma ressurreição. E a partir daí, a gente entra no período que a gente chama alma da consciência, que é quando a gente já está um pouco mais maduro nesse caminho do desenvolvimento da alma, que a gente chega à conclusão assim, gente, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Assim. Não é gostoso, não é bom, mas preciso. Aí é onde a gente começa a tocar a liberdade. É quando eu já não sou, eu sou livre dos meus apegos, das minhas paixões, por exemplo. É quando eu posso trabalhar com uma pessoa que eu não suporto. Jovenzinho é muito difícil você trabalhar com a pessoa que você não suporta. Você tem um colega de trabalho que você não suporta, uma pessoa de 22 anos, 23 não aguenta. Mas lá pelos 40, se você tiver uma certa maturidade, você já pode trabalhar pelo todo. Você já sai de você, esse todo. É o objetivo do meu trabalho, vamos dizer assim, eu sou da área médica. É o serviço, são os exames. Tudo bem, eu não gosto desse médico, mas vou fazer a minha parte, ele faz a dele, não preciso ser amiga dele, mas preciso fazer um bom serviço junto com ele, mesmo sem gostar dele. Porque aí eu estou acima do bem e do mal, eu estou acima do certo e errado, eu estou acima da simpatia e antipatia, que é o grande tema da alma. O tema da alma é simpatia e antipatia. O tempo todo, na alma, quando eu estou na alma, eu gosto ou não gosto. Quando você está indo para o eu, para esse grande marco do desenvolvimento espiritual, eu tenho que estar acima disso. Ele está além das paixões e da simpatia e antipatia. E aí sim vem esse desenvolvimento espiritual, né? Nas três fases, que é a alma imaginativa, inspirativa e intuitiva. Se eu fizer um bom dever de casa até os 63, essa curva ela vai continuando, claro. Eu vou ter que chegar no 63 sem carregar muito penduricalho, de família, de filho, de neto.
eu tenho que chegar aos 63 de um jeito mais essencial possível, onde a minha essência possa se manifestar, onde eu possa dizer o que eu acredito, onde eu possa escolher com quem eu quero estar, entende? Muitas pessoas nessa fase já estão em outras turmas, né? Em outras vivências, porque seguiram esse caminho. Tem pessoas que vão ficar repetindo. Quando eu não passo dessa fase, eu posso ficar nessa fase da conquista até velho. Por exemplo, o empresário, e criando empresa nova, empresa nova, empresa nova. Entendeu? Mas se a gente for observar, a antroposofia, ela tem toda a base dela vem do olhar goetheano, do olhar que observa o que está por trás dos fenômenos. Vem do poeta alemão Goethe. E se a gente observar tudo que é vivo no planeta Terra, ele cresce por metamorfose, não cresce por depósito. O que cresce por depósito é o mundo inorgânico. Se eu botar no microscópio uma pedra de quartzo, eu tenho um monte de moléculas, uma em cima da outra. Mas se eu pegar minha foto de bebê, é completamente diferente do que eu sou hoje. Se eu pegar uma semente, é completamente diferente da árvore. Então, eu preciso, isso é que é para mim, qual é assim a grande coisa da biografia para mim? Essa força da metamorfose, eu me tornar cada vez mais flexível a fazer metamorfose. Porque aí eu estou indo para o âmbito da vida. Se eu for ficando cada vez mais rígido, eu não vou para o âmbito da vida. Porque a vida é metamorfose. Então, o que é vivo faz metamorfose. Tanto é que eu planto a mesma planta num clima e planto no outro, ela cresce totalmente diferente. Porque ela vai se transformando a depender do ambiente dela. Né? Para ela viver, ela vai em busca do sol, da claridade, então ela vai mudando. Se ela não mudasse, ela nem podia viver quase em ambiente nenhum, só em um ambiente. Assim é a gente. A gente não pode viver só no ambiente que a gente foi criado, com as leis, com as normas que a gente foi criado. Porque eu vou ficando restrito, minha vida vai empobrecendo. Quando que minha vida enriquece? Quando eu posso aprender sempre e mudar. Então, para mim, todo o trabalho biográfico tem a ver com metamorfose. E aí a gente tem o que a gente chama de espelhamentos, que não vai dar muito para a gente tocar hoje, mas o que é o espelhamento? São essas correspondências de fase, que a gente tem vários espelhamentos que a gente olha. 28, 42, 31,5. Que aí a gente, com o cliente, né, quando a gente vai fazendo a metodologia, que a gente vai colhendo a história, vai conversando com ele, depois a gente vai observar, por exemplo, um exemplo prático mesmo. Uma cliente que eu fiz a biografia, ela teve um grave problema com a mãe, porque a mãe dela deu ela para ser criada pela avó e pela tia e criou os 2 meninos que teve, e não criou ela. E essa dor era muito grande. Ela teve 2 filhas. Quando ela engravidou do filho, ela desenvolveu diabetes, o neném nasceu morto e ela adoeceu muito. Quando a gente foi fazer o espelhamento dela, ela engravidou exatamente na fase que espelhava quando ela se mudou para a casa da avó. Sutilmente, ela não conseguiu criar esse filho, né? Ela tinha sido trocada pelos filhos, pelos irmãos. Ela não deu conta de ter o filho. E depois, não tinha ninguém para ficar com essa mãe, que era uma pessoa muito difícil mesmo. Assim, era uma narcisista muito grave. Mas só sobrou ela. E o marido dela era uma pessoa muito boa. Mas ela dar banho na mãe era um sofrimento. Ela sofria muito, muito, porque ela não conseguia, né, ter afeto. Mas ela foi trabalhando, ela foi trabalhando. E um belo dia,
ela estava numa missa. E ela disse que na hora da elevação, ela sentiu que ela tinha perdoado a mãe. Ela teve essa vivência do perdão. E ela passou a cuidar dessa mãe de um outro jeito. E essa mãe morreu nos braços dela. O que é que isso me mostra? Ela foi livre o suficiente para devolver a vida à outra face. Não que ela recebeu, mas algo muito maior. A mãe não acolheu, né? Não criou ela, mas ela pôde dar o colo à mãe até o último momento. Esse é uma tarefa biográfica. Às vezes, esse é o tema. Então, qual é o tema da biografia dessa paciente? A mãe, a relação com a mãe. Eu diria até a maternidade, né? Porque ela teve questão, adoeceu também. Entende? Então, ao longo do trabalho, se você consegue que uma pessoa faça uma metamorfose dessa, ela dá um salto. Esse marido, que é um cara bem legal e eles adoram dançar, eles hoje têm uma vida muito mais alegre e leve, porque ela cumpriu, ela não teve pendência, ela está livre. Pense ela, a mãe morrer ela com ódio da mãe, ou com mágoa da mãe, ou vítima da mãe. Entende? Essa é a verdadeira liberdade. Ela foi livre o suficiente. Foi fácil? Não, foi muito difícil, mas ela conseguiu. Então, essa é uma coisa que a gente trabalha na biografia. Mas eu estou vendo aqui que são 20h16 e eu queria abrir um pouco para vocês, senão eu vou ficar falando aqui até. Obrigada, Marta. Bom, quero abrir aqui um espaço para fazerem perguntas. O pouquinho que a Marta falou aqui, eu tô com 40 anos, bateram várias coisas, assim, dá até nervoso. Não sei como é que sentiu, como é que vocês sentiram aí, mas façam perguntas, fiquem à vontade. Quem vai, eu começo. Ah. Marta, como que a gente escuta a nossa alma? O que está falando? Ah, é Mauri. Ah, estou vendo agora você. Ah, como escuta a alma? Uhum. A alma a gente escuta o tempo todo. É ela que fica falando. Você quer perguntar como escuta o eu? Seria isso? Como escuta esse mais profundo? Esse centro? Então, eu vou precisar cada vez mais ter essa conexão comigo, né? Eu vou precisar desenvolver esse observador para definir o que é da minha alma e o que não é da minha alma. A alma é boa, gente. A alma me faz experimentar o mundo, me faz ter desejo, ter tesão pela vida. A alma é maravilhosa, mas eu não posso ficar na alma. Não dá para eu me desenvolver na alma. Que aí a gente vai estar a vida toda repetindo as mesmas coisas. E o corpo já não é mais para isso, né? Então, eu vou precisar desenvolver uma conexão, um observador, e aí a coerência cardíaca é perfeita, né? Uns exercícios de coerência cardíaca diários, uma prática de coerência cardíaca vai me colocando cada vez mais com esse olhar e essa escuta para o que é meu mais profundo. Uma coisa muito interessante que a gente recomenda é fazer uma retrospectiva do dia, de trás para frente. Por exemplo, eu vou dormir, aí eu faço assim: estou na cama, tomei banho, jantei, encontrei fulano, tive uma contrariedade aqui, almocei com não sei quem, até o meu acordar. E aí eu vou observando os sentimentos desse dia, o que eu tenho para agradecer, as questões. E às vezes eu disse assim, poxa, aqui eu não fui legal, né? Aqui eu fui muito instintiva. E, aliás, todo dia a gente vai ter coisa para poder se punir, entre aspas, ou se educar. Mas isso desenvolve um observador. Poxa, não devia ter falado aquilo, fui apressado demais. Entendeu? Ou então assim, fui frio, devia ter falado. E aí a gente vai desenvolvendo e vai se conhecendo. Porque qual é o sentido? É que o eu coordene e não a alma. A pedagogia correta é:
o eu, coordena o corpo astral, que é o corpo emocional. Com o corpo emocional equilibrado, eu tenho vitalidade, eu não perco vitalidade, e aí o meu físico está mais forte. E assim mesmo é a pedagogia quando a gente nasce, entendeu? É assim, é o eu que completa os órgãos, só que é um eu ainda inconsciente, né? Porque nos primeiros anos da vida, esse eu não tá com a família, tá com a mãe, por exemplo. Então, eu tá atento a por onde ou qual tem sido o meu guia, né, na minha vida cotidiana é super importante. Entende? Acho que a Ana Paula está com o microfone aberto, né, Ana Paula? Quer fazer uma pergunta? Eu quero. Oi, Marta. Oi. Sou Ana Paula, sou colega médica, amiga da Anne. Fizemos junto a Legal. formação antroposófica. É, foi incrível porque eu vivi muito essa questão da biografia, dos momentos, né? E agora estou num momento, tenho 51 anos, e aí eu queria escutar um pouquinho de você, porque, assim, né, essa parte da perimenopausa, menopausa, é um marco físico muito, muito importante no feminino, né? E eu queria que você trouxesse, assim, dividisse conosco um pouco dessa diferença do corpo físico, né? Que a gente começa a perceber essa a diminuição de muitas coisas físicas, né? De ânimo, de vontade, a própria questão. Eu não menstruo porque eu tenho DIU, mas assim, aquela perda né, do que é o feminino, né? Que é a Da menstruação. libido, sim. Não, não, a própria menstruação mesmo, né? Ah, tá. Que é é um dos primeiros marcos, né, de quando você entra em menopausa. Mas eu queria escutar um pouquinho de você sobre sobre o Entendo. ponto de vista da antroposofia. Aham. Então, quando você pega um livro de geriatria, vou pegar aqui a minha colinha, essa curva do envelhecimento, ela não tem essa linha azul que sobe. Ela só tem essa vermelha aqui, ó. Esse é a visão da medicina cartesiana. Uhum. O que é que acontece se eu olhar o ser humano como um todo, que tem um corpo físico, etérico, astral e um eu espiritual? É que eu vou compensar isso se eu cresço cá. É até físico, né? É uma coisa de física, de vetor. Então, o que é que eu observo? Até aquilo que eu falei. Quando o meu biológico não dá mais conta, eu tenho que fazer essa metamorfose. A minha grande realização tem que vir de outro lugar. E, por exemplo, até o meu bem-estar físico mesmo. Então, eu vou ter que me ouvir muito, porque é como se até você ter os hormônios bem bacana, eu passo por cima de muita coisa. Aí, quando eu não tenho mais o hormônio bacana, eu tenho que ir para a hora da verdade. O que é que me desagrada, entendeu? Porque eu não estou bem. Eu vi muito isso no consultório, muito. Então, por exemplo, em relação aos folgastos e etc., lógico que a gente sabe tudo que a gente pode fazer para melhorar de atividade física, mas tem um lado da alma, de que se eu vou junto com esse meu processo, eu não perco, eu transformo. Eu transformo. O sentido não é perder, a gente não é perder. A gente vai precisar aceitar que a gente vai ter que escarnar. O osso tem que ficar mais fraco, meu corpo tem que ficar sutil. Aí a gente quer tomar cálcio para prender na terra, encarnar mais na terra. Mas se eu estou fazendo já a escarnação, se eu tenho que sutilizar essa matéria, porque a gente tem uma visão espiritual fora do corpo, né? É como se a espiritualidade ela fosse uma prática religiosa. Mas na visão da antroposofia, ela é o todo. Eu não posso raciocinar espiritualmente tomando tanta coisa para me manter numa etapa anterior. Então, existe essa briga, existe essa medicalização da vida, né?
das fases normais, a gravidez virou doença, porque é 200 mil exames, a menopausa virou uma grande doença. E não é, não é, eu posso transformar. O que eu não realizo mais na fertilidade do útero, eu tenho que realizar no meu coração, que é o que faz o espelhamento com o útero. Então, projetos que venham daqui, que a minha fertilidade agora seja em outro lugar. Entende? A Uhum. antroposofia vê muito assim. Agora, claro que tem que ver caso a caso. Também não estou dizendo que não é para tomar hormônio. Isso tudo tem que ser muito consciente. A gente pode fazer tudo, desde que seja muito consciente. Acho que não tem nada radical, né? Nada radical. E tem gente que vai precisar mesmo, porque está passando muito mal. Mas que tem um processo cultural para se medicalizar, e para que a gente perpetue uma condição que não é mais para o físico. O que é que acontece se eu ficar artificializando muito? Meu corpo etéreo que endurece. Eu não tenho flexibilidade. Eu preciso poupar minha vitalidade para ter um bem-estar melhor. Eu preciso aceitar, né? Primeira coisa, que a gente envelhece. Eu preciso aceitar. E isso ser um contínuo. Isso, a gente não menstruou. Eu sei que foi uma crise, mas a gente menstruou e sobreviveu à menstruação, né? Quem já saiu da idade fértil, assim, eu tive 4 filhos, passou isso, né? E isso é porque eu preciso evoluir espiritualmente. Eu tenho que desapegar. Eu não posso evoluir espiritualmente apegada a nada. É exatamente esse o grande desenvolvimento. Eu tenho que desapegar até da minha obra, até do que eu fiz. Porque à medida que eu vou envelhecendo e chegando próximo da morte, o meu cristal, que é a minha individualidade, ele tem que aparecer. Quem é essa pessoa? O cerne de uma individualidade é muito lindo quando você vê nas biografias as pessoas. Gudrun tem um livro maravilhoso, né? Que é a biografia depois dos 80 anos. Histórias assim maravilhosas que ela entrevistou mais de 100 idosos. Ela já bem idosa. É a coisa mais linda de ver. Como cada um. Minha mãe tem 95, faz essa semana. Lúcida, totalmente lúcida. Teve uma menopausa que ela dizia assim no folgacho. Ela dizia, meu anjo da guarda se manifestando. Quando via o calor, ela dizia, olha, meu anjo está aqui. É uma maneira de ver. Pode ser uma onda horrorosa, pode ser um anjo. Entende? Não estou minimizando a parte médica, né? Não estou minimizando a parte médica. Mas acho que a gente precisa não dissociar o desenvolvimento da alma aí na menopausa. Ele precisa estar junto. Como o que eu fiz pelo meu feminino, se eu dou conta da minha sexualidade, se está em dia, se eu dei conta, né? Se eu me realizei, entende? Isso tudo conta muito para a menopausa. Muito bom, E aí? obrigada por dividir conosco. Eu queria falar rapidinho. Boa noite. Meu nome é Renata. Eu fiz a formação da Digo, que é toda baseada na metodologia da Sim. antroposofia. E fiz esse ano, me concluí agora em outubro. E foi uma transformação, mexeu muito comigo. E eu tenho feito, além de eu estar no setembro dos 43 anos, eu tenho feito essa retrospectiva toda noite e minha vida está muito mudada. As pessoas até falam que eu mudei muito. Muitas coisas que, tipo, eu escutava calada, eu não sabia dizer não, eu não consigo mais. Então, eu tenho feito muitos exercícios para não é me adaptar, mas eu tenho deixado a minha essência muito mais livre, sabe? Eu tenho ficado cada vez mais leve. Só que, ao mesmo tempo, esse movimento ele também não é muito fácil, ele é doloroso também. E aí eu queria saber como que a gente pode dosar esse instinto nessas fases de grandes mudanças. Então, eu não falei, mas os 42, esse setembro,
Essa fase dos 42 a gente chama da crise da autenticidade. É o que você está vivendo. Você quer ser cada vez mais você. Você precisa ser autêntica. Isso é fantástico. A gente vai dosar, porque assim, nas mudanças, a primeira coisa para eu conseguir fazer uma mudança é eu ter força vital. Uma pessoa muito fragilizada, ela não muda. Então, precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do seu físico, do seu sono, do seu ritmo, fazer coisas que te deem prazer. Você se fortalecer nisso, para quando você for para o embate fora, você estar segura. Você ter um background, entendeu? De força. Porque quando a gente entra, sobretudo nesse mundo de trabalho, mundo corporativo, em qualquer lugar, na minha área também, às vezes a competição, a briga pelo poder, isso é muito forte. E derruba. Uma pessoa mais sensível derruba. Então, eu preciso me proteger, entende? Você tem que desenvolver um senso assim, tá na hora de eu tomar essa atitude ou ainda não está na hora? Eu pensar um pouco. Por exemplo, se você vai ter que conversar, ter uma conversa dura, se preparar para isso. Se preparar espiritualmente para isso. Eu posso receber tal e tal e tal resposta. Eu dou conta de receber esse não? Ou eu dou conta de, vamos dizer, de não ser aceita no grupo? Porque à medida que a gente se desenvolve, a gente vai ficando um pouco mais só. Isso é comum. A maturidade nos tira dos bandos, das turmas. A turma é lá para trás. Depois eu vou ficando cada vez mais eu. Não vai ter que me segure junto. Vai ter que ser eu mesma. A atitude é minha, entendeu? Então eu diria que é esse fortalecimento. Nessa fase, já que a gente está entrando na fase do desenvolvimento espiritual, essa conexão, uma prática meditativa, coerência cardíaca, retrospectiva, oração, às vezes, mas que você faça isso como uma rotina, por exemplo, que você faça todo dia, como você está fazendo retrospectiva. Você precisa incorporar, precisa ir para o corpo essa prática para te fortalecer. Entendeu? Obrigada. Inclusive, eu tenho estudado espiritismo, budismo, estou em uma fase bem diversa também, islamismo até. Estou estudando Então, muita isso coisa. talvez seja um ponto para você olhar, porque uma grande coisa, foi bom você tocar nesse assunto, uma coisa muito boa é quando a gente chega na nossa corrente espiritual. Quando a gente encontra qual é a nossa corrente, dá uma paz enorme. Eu ainda não encontrei a minha, eu tô nesse, Então, nesse campo. são várias correntes de desenvolvimento. Mas quando você encontra a sua, isso te aquieta, né? Aí você pode desenvolver aquela e não ficar buscando em várias. Mas todo mundo tem um tempo para isso também. Se você está nessa curiosidade, é importante que você experimente e encontre, entendeu? Obrigada. Marie, estou vendo Oi, você com a mãozinha pessoal. virtual. Boa noite. Eu ia perguntar exatamente do setênio ali do 42, que eu tô com 46 também, tô bem naquele. Quando você falou agora eu vou abrir, eu não, mas era a minha parte. Enfim, mas eu queria ouvir um pouquinho, você falou já um pouquinho, e eu queria entender também o impacto, porque eu sinto muito essa necessidade da individualidade, né? Ah, coisas antes que eu era mais flexível ou não. Eu, inclusive, morava fora, estava 8 anos fora do Brasil e tive um ímpeto de voltar bizarro, assim, um negócio de volta agora, meio urgente, foi tudo meio muito louco. E só que é isso, as pessoas também estão tendo filhos mais tarde, né? Eu tive minhas primeiras gêmeas com 39 e tive o meu segundo com 40 e 2020 há 4 anos atrás. Eu tinha 42. Uhum, Então, como é que bate, né? Porque você precisa do individualismo, mas seus filhos estão muito pequenos ainda. Meu menor está com uhum. 4 anos. Então,
é um desafio muito grande, porque eu sinto que tem isso, mas também que eu ainda preciso ficar muito presente e eu tô tendo eu tô me esticando para cá e para lá para tentar dar conta de conseguir fazer, né, trazer todo esse eu, ou começar a construir mais esse eu, mas também com crianças muito pequenas que ainda precisam muito. Então eu sinto que eu fico sempre numa dualidade, assim, né, do quanto que eu posso ir, quanto que eu posso ficar, mas eu sinto essa força. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E aí eu estou me tornando também facilitadora de biodança. Não sei se vocês conhecem essa prática. Eu ia dizer que é mais uma para botar na lista que eu tenho feito, né? Estou há 2 anos em formação e eu acho que tem me ajudado muito nessa individualidade, no dizer não, em colocar os limites, em acessar a força da vida. E fala sobre isso, né? Sobre o ritmo da vida, sobre a força da vida. Então, quem não testou, eu sugiro aí, depois me manda DM aí que eu mando tem várias escolas em vários lugares do Brasil. E em 2025 vocês podem me procurar, que daí eu vou ser a facilitadora também do meu grupo. Mas queria ouvir um pouquinho de você disso, sobre como é que a gente casa agora a maternidade tardia com esse período aí complexo. Então, lembra que eu falei da alma da consciência, Uhum, né? 35 a 42? É desenvolver assim, fazer o que precisa ser feito. Algo vai ter que ser sacrificado. uhum, Talvez a criança de 4 anos não possa ser sacrificada, né? Talvez um desejo seu, sim. Então, é todo dia trabalhar com isso. Aí abre uma brechinha, porque também você vai ter que fazer suas coisas. Aí você cria uma brechinha para fazer uma coisa sua. Mas isso você tem que fazer sem levar para um estresse muito grande, porque, por coincidência, a minha filha também tem a minha filha tem 46, é a sua idade, né? 46. O dela, qual a idade dos seus mais velhos? 7. É a idade do mais novo da minha filha, que ainda demanda muito, mesmo, né? Então, é assim, o mais próximo deles em casa, o maior toque possível, o maior calor possível, a maior leveza possível quando está com eles. Trazer essa qualidade de afeto, porque é o que eles estão precisando agora, até para depois se soltar de você, né? E todo dia escolher, em consciência. Não é mais aquela escolha do jovem. Não dá mais para ser igual, porque você tem essa responsabilidade. Você agora está formando, né, outros seres, né? Então, assim, é costurar isso a cada dia. Você está na fase que, quando você virar esse setênio, né, 49 a 56, você está indo na direção da sua missão. Então, você está no momento mesmo de essencializar, né, de uma nova visão do mundo. Você vai começar cada vez mais a ver a vida mais de cima. A gente não consegue se observar bem até 28 anos. Um jovem de 19, 20 anos, não dá para ele fazer biográfico. A gente recomenda a partir de 28, porque é quando a gente pode pensar sobre o nosso caminho, né? Mas você já pode pensar bastante sobre o seu caminho. E aí você vai costurando sem se negligenciar também, né? A vida não é marcadinha para ninguém, né? Ninguém lê o livro de biografia. Então, assim, eu já me formei com 2 filhos, em medicina, uma loucura, da plantão grávida, mas tudo a gente vai fazendo naquela fase e depois a gente vai ordenando as coisas. Mas todo mundo passa uma fase assim tumultuada, né? Ajuda a saber que todo mundo passa. Ô, Marta, eu tenho várias perguntas, mas uma curiosidade sobre o processo biográfico em si. Tá. Quais são os principais, assim, outputs, que as pessoas, quando fazem o biográfico, né, que elas estão buscando, que muda na vida das pessoas, como é que é o processo, são vários encontros, como é que funciona? Então, é,
Depende da idade da pessoa, o número de encontros, né? Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, vou ter muito mais encontros do que uma pessoa de 50. A gente parte do momento atual, sempre. Aí a gente vai fazer a retrospectiva, vai vindo lá de trás, momento atual, depois a gente vai estudar a hereditariedade, as correntes, pai, mãe, e é tão interessante esse processo hereditário, coisa mais linda, porque às vezes a pessoa não tinha sacado, que puxou daquele avô que era negociante, o jeito que ela tem para negócio. E aquele avô que ela nem pensava naquele avô, ele é inserido na biografia, ele é inserido dentro dela. Ela começa a valorizar, a honrar, a pesquisar, diz, poxa, meu avô foi um pioneiro naquilo, gente, e eu hoje trabalho com isso, é muito lindo. E aí depois a gente vem, né? De 0 a 7, 7 a 14, tem sempre uma manifestação artística, a gente trabalha com aquarela. Então, no fim de cada setênio, tem uma imagem. Tem uma imagem. Às vezes, um setênio demora mais. Às vezes, você tem um setênio que você viveu coisas muito sérias, às vezes coisas difíceis, e a gente não consegue andar muito. Então, vai com calma. Mas, normalmente, 2 encontros por setênio é uma boa média. Aí, depois, a gente volta, né? Chega nesse momento atual, eu comecei, né? A idade de Ana Paula, 46, eu começo agora, depois eu chego de volta nos 46. E aí a gente vai observar os espelhamentos, né? A leitura disso. Mas a metodologia biográfica, ela não deve ser rígida. Eu não vejo ela como um esquema. Se a gente transforma em esquema, a gente vai transformar num produto, num método. E não é isso. É um encontro, é muito sagrado, é muito profundo. É muito comum as pessoas não terem percebido muitas coisas da vida delas. É muito comum. Entende? Então, eu vejo assim, lógico, eu vou seguir esse passo, mas eu deixo um pouco livre para o que aconteça, como se a gente criasse um ambiente para essa verdade ir se revelando, né? Porque quando você vai assim, sem ser marcado, por exemplo, tem muita gente que dá as perguntas antes. Eu não dou pergunta antes. Eu quero que ela traga uma imagem livre. Essa imagem, eu começo o setênio por uma imagem. Porque senão eu vou para o intelecto. Isso que a Anne falou, eu não quero fazer com o intelecto. Preciso que seja aqui no meio. Entende? A gente pode fazer em grupo e individual. Né? Em grupo, por exemplo, uma pessoa só não dá conta de ser mais de 4. Porque a gente precisa ouvir, né? As pessoas. Eu trabalhei muito com pacientes de 4 em 4. Fiz um programa para eu trabalhava na GEAP. E eu fiz um programa de prevenção, eu trabalhava no programa e eu propus isso e deu certo, fiz muitos grupos. Foi bem legal. Mas a gente tem que escutar, todo mundo tem que ter esse. É legal que você treina a escuta, e é muito legal em grupo, porque você vê assim, às vezes o outro responde uma coisa que é uma questão sua, o outro deu uma solução de uma coisa que tá, né, que você está em dúvida. De uma questão sua muito íntima ou muito que você não quer que revele. Então, é isso. E o resultado, assim, o que as pessoas reportam de consequência, né? Assim, o que a pessoa ganha? Eu estou imaginando o autoconhecimento, mas imagino É que a sua muito experiência. transformador a biografia. Só o ser humano tem biografia. Nenhum animal tem biografia, porque é alma coletiva. Só o ser humano tem memória e autoconsciência. Então, quando eu ordeno na linha do tempo a minha história, eu abro uma consciência imensa. Então, eu ter isso ordenado é muito importante. Essa ordem é muito importante. A gente nem imagina como isso ajuda, entendeu? E geralmente dura quanto tempo o processo? Eu entendi que Então, quanto.
Mais velho Então, depende, né? Mas assim, de então forma vamos geral. dois encontros por setênio, o primeiro encontro de abertura, hereditariedade, um para cada lado da família, às vezes vai mais um pouco, né? E depois uns 3 encontros de fechamento. Por exemplo, eu vou dizer Tá. uma média, eu estou fazendo a biografia de uma pessoa de 46, ela vai fazer 47. E nós temos 3 meses caminhando. E eu devo acabar, já estamos voltando para o momento atual, eu quero acabar agora em dezembro. Para ela tem sido extremamente transformador, muito transformador. E é interessante que a gente sempre pede uma pergunta biográfica, né? É muito difícil a gente não chegar a, a pensar uma direção dessa pergunta, né? Porque é a própria pessoa que vai chegar. A gente só conduz um pouco. E uma coisa bem legal é a linguagem da arte, né? Da pintura. A linguagem da alma, que sai do intelecto, que às vezes a pessoa diz assim, não sei nada a desenhar. Não precisa saber nada. Brinque só com as cores. Mas você revela muito ali. Muito mesmo. Que a gente vai analisar com esse olhar goetheano, né? A gente vai analisar segundo as forças, né, que compõem a pintura. Alguém falou ali na pergunta sobre a ancestralidade. Tem um impacto bem legal e bem grande. Eu me lembro de uma paciente que o pai era o fortão, sempre foi, a pessoa mais forte, empreendedor, riquíssimo. A mãe frágilzinha. Ela considerava assim, né? O pai morreu do coração, de repente. Eles perderam um filho, né? Ela perdeu um irmão pequeno. A mãe hoje tem 77 anos, está viva, saudável, tem força de alegria de vida, tem vida própria. E ela só se convenceu há pouco tempo que a forte é a mãe, né? Quem está aí na vida? A mãe sustentou a vida, o pai não sustentou. Então, às vezes, a gente tem umas ideias tão interessantes. O pai era mais astral, o pai era emocional, o pai era agressivo. Ele empreendia, mas também não aguentou. Mas ela é constante, a mãe. A mãe tem ritmo. A mãe é constante. Ela está bem no âmbito do corpo vital, ela é uma fleumática, né, de temperamento. Então, ela tem ritmo, ela não faz o que não é bom para ela sabe escolher, entendeu? É com jeitinho assim, que ela mesmo diz assim, eu não estudei, eu não tenho cultura, mas tenho uma sabedoria gigante de vida. Gigante. Aí é tão interessante como a gente desmistifica e coloca, às vezes, o valor, né? O que é que você está procurando? Se é a força de vida, tá na mãe, né? Eu observo muito isso, sabe, em quê? Nas parcerias, por exemplo, Paulo Coelho e Raul Seixas. É uma dupla. O genial era quem? Raul Seixas. Mas quem está vivo até hoje aí fazendo a vidinha dele é Paulo Coelho. Aqui no meu estado teve 2 governadores, Marcelo Deda e João Alves. Marcelo Deda era brilhante, um orador, assim, morreu muito cedo. João Alves morreu com 90 anos. Sempre foi aquela pessoa mais mediana que realizou. Então, às vezes as pessoas dizem, Deda era genial. Ele era um cara brilhante na oratória dele, etc, etc. Mas ele desvitalizou muito cedo, muito cedo, né? A gente precisa, uma pergunta biográfica é, o que me tira a vida e o que me traz vida? Essa é uma pergunta para todos nós. Ação. O que me rouba força vital, o que me traz força vital? Porque às vezes a nossa cultura mostra, fica parecendo que força é você correr atrás, se descabelar. Médico mesmo tem que ter uma vida bastante atarefada para dizer que é bom médico, né? Então tem que ser todo mundo se acabando. Não é assim a vida, a lei da vida. Ok? Obrigada, Marta. Me deixar aqui falando em biografia, a gente vira à noite.
Bom, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão em relação à biografia. Eu tenho uma pergunta, Marta, que talvez você possa ajudar. Eu acho que em algum momento você falou que a gente busca a essência, né? E que a gente quer viver essa essência, se não me engano, no setênio lá dos 42, posso estar errado, Sim. mas ali, né? E eu acho que, assim, de forma geral, eu vejo muitas pessoas com dificuldade de encontrar essa essência, ou de ter certeza dessa essência. Mas, assim, qual é a minha essência? Como é que eu vou ter certeza? Ou um certo medo de assumir essa essência, talvez, ou uma dúvida, não sei, com a minha essência, porque se eu olho para trás na minha biografia, eu sempre fui assim, e talvez agora eu esteja num momento de transição, e essa transição é minha essência ou não é minha essência? Minha essência é o que era ou agora? Enfim, eu vejo de forma geral uma certa confusão, e ainda que a gente tenha alguma certeza, alguma convicção da essência, às vezes a gente tem medo também de assumir essa essência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Eu estou vendo várias pessoas fazendo assim, e se eu não estivesse falando, eu também estaria fazendo assim. É, e aí, se você puder compartilhar um pouquinho sobre esse momento, essa conexão com a essência e esse medo, ou essa incerteza, ou, enfim, essa morte também do eu passado para esse novo momento, enfim. É, ao longo da biografia, a gente vai se encontrando. Isso é muito sutil. Se você olhar o seu brincar, você brincava de quê? De 0 a 7 anos. O que é que Eu, você mais gostou? eu sei de ser professora. O que é que você faz hoje? É um pouco isso. O brincar é sempre pode ser metamorfoseado no trabalho. É muito comum. Por isso é que é tão sério o brincar. É tão sério o brincar. O eu, ele conduz. Por isso a importância do biográfico. O eu, ele conduz, mas ele conduz uma parte enorme inconsciente. A gente não sabe que ele está conduzindo, né? Mas ele está conduzindo. Outra coisa, normalmente, quando você vai para a sua essência, é uma coisa que não te dá estresse. Você tem uma paz interna. Você tem essa coerência que a Anne fala, né? Quando você está em estado de coerência cardíaca, você está mais na sua essência. Não é, Anne? Então, essa conexão, porque às vezes é daqui, né, que vem o pensamento, né? Por exemplo, isso aí que você disse, eu tenho dúvida, você tem que olhar se isso é daqui ou se vem daqui do meio, né? Entende? É, normalmente, quando você está na direção da sua essência, te traz vitalidade, você não cansa. Quando você faz se gosta, você não cansa. Você já ouviu falar em Adib Jatene, né? Cirurgião famoso, cardíaco, foi diretor do INCOR. Foi meu professor. Ele era capaz de virar uma noite operando uma cirurgia grave, 7 da manhã ele estava na reunião, com a cara ótima. Ali era a essência dele. Ele dizia, minha mãe trabalhava de noite a dia, o trabalho sempre foi uma coisa importante para minha família, não era sacrifício para ele. Ele descansava depois, mas era tão maior, tão bonito de ver, né? Quando está na nossa existência, a gente cansa ou se enfada. Então, isso é uma coisa. Se esse caminho te traz nervosismo, te traz tensão, ou se esse caminho te traz um encontro interno, te traz uma calma, uma paz, né? E olhar esse fiozinho seu, de como era você a cada fase. Legal. Obrigada, Marta. Nada. Quem mais tem alguma pergunta, comentário?
Nossa, eu tenho milhares de perguntas, assim, acho tão profundo e obrigada, assim, maravilhoso. Dá para fazer online? Dá, dá. Ah, que bom, vou saber. Eu atendo pessoas aí de São Paulo, inclusive. Dá para fazer. É muito profunda a biografia, é muito linda, é encantador. É encantador. Agora tem uma coisa, não é todo mundo que é biografável. Como assim? Fala mais sobre isso. É interessante. Por exemplo, tem pessoas que elas já têm um pensamento tão estruturado, numa certa linha, sem nenhum preconceito, mas pessoas muito, muito ligadas, vamos dizer, a linhas orientais que praticam muito, às vezes é difícil de chegar nesse lugar. Por quê? Vou explicar a questão energética da corrente. Toda a força do passado, vamos dizer, do budismo, é a sese. Eu elevo minha energia. Concorda? Que é assim? Todo o ensinamento. A força da biografia é ao contrário. É para encarnar. Então, é a força da terra. É uma força de estar na terra. Então, se eu tiver num movimento muito de transcender, é difícil eu gostar de um movimento que vai me botar na terra. Captou? É exatamente assim. Por quê? Quando a gente falando da essência, quando eu tenho na minha essência algo para realizar, né? Por exemplo, meu pai, que foi um pioneiro na medicina, ele fez tudo na vida para trazer o que ele queria. Mas foi muito duro trazer, mas não é confortável. Então, esses impulsos, que são impulsos essenciais, de uma pessoa que aos 9 anos, que nasceu numa fazenda, que não tinha ninguém que estudou, que resolveu fazer medicina, é um impulso espiritual, de 9 anos de idade. E tem que cumprir essa biografia. Porque veio com isso, para cumprir, né? Então, é, a biografia, ela traz para o chão. E traz para o corpo, para a carne, para a terra. Não é para transcender da terra, dessa vida comum, não. Então, é assim, é vestir a pele do dragão, que está aí. Então, ninguém vai dizer assim, não, olha, o pensamento biográfico e antroposófico não é assim, esse mundo não é bom, esse mundo aí está horrível, o capitalismo está horrível, vamos afastar desse mundo, não é? É vamos arregaçar as mangas e transformar esse mundo, mas dentro do mundo. Então, quem tiver no pensamento de não se adaptar, quem não tiver adaptado, meu Deus, coisa mais linda. Ai, que fofura. Fofo. Desculpa, é impossível. Ele Ai, passou não. aqui, eu tive que dar um beijo. Lógico, maravilhoso. Então, quando você olha um bebê desse, olha aí, o máximo de vitalidade com o mínimo de consciência, concorda? O máximo de vitalidade possível, a bochechinha. Quando a gente envelhece, a gente tem o máximo de consciência com o mínimo de vitalidade. Esse é o caminho biográfico. É adquirir consciência e perder vitalidade. Essa é a velhice. Posso dar meu E como eu depoimento? posso Vocês achar estão isso bom? perguntando. Como eu posso achar isso bom? Se eu estiver de acordo com a vida. Que eu passo por aqui, que eu deixo um legado, que o que eu faço não é para mim, né? Que eu vou passando. Então, eu tenho que encarnar e escarnar. Gil tá com a mão virtual levantada. Pode perguntar, Gil. Vocês me escutam? Sim? Sim. Na verdade, eu queria, eu queria agradecer, obrigada, Marta, mas não é nenhuma pergunta, é mais um depoimento que vocês estão perguntando da experiência da biografia. E eu fiz o meu biográfico e Bom. estudei também, enfim, setênios na antroposofia. E o que me trouxe, Tônia, que você perguntou de, né, qual é a transformação, eu acho que eu consegui olhar
a minha história, é quase como se eu estava no final, né, os últimos encontros, você vê todos os desenhos que você fez da aquarela nomeados, porque você dá o nome para cada um dos setênios dos seus desenhos. Então, eu consegui, assim, enxergar a minha história de cima, né, aquela, numa narrativa, numa ordem, e me apropriar, né, daquela minha história, para que na próxima fase eu fiz com. Eu acho que eu fiz. Vou fazer 48, acho que eu fiz com 40, talvez, na mudança ali daquela fase do setênio. Então, você começa a se apropriar muito da sua própria história, e é como que se você vestisse uma roupa que serve muito bem em você, que não aperta, que não, sabe? E Perfeito. aí, esse próximo passo que você dá, eu fiz do 40, você começa a caminhar. Acho que é o que você trouxe, Tônia, bem mais alinhado com o que faz sentido para você, que o que te mantém no fluxo, né? Então é um processo assim. Eu, quando fiz na época, recomendei para todo mundo ao meu redor. Meu marido fez também, e cada um é o que a Marta falou, cada um eu acho que tem uma experiência diferente, mas para mim foi bastante impactante assim ver. Você fez individual? Fiz individual. E fiz individual e fiz presencial. Foi muito. Fiz com a Edna. Maravilhosa. Ela é Foi maravilhosa. minha professora, né? Hoje mora fora, né? Mora fora. Ela é incrível. Assim, tenho contato com ela até hoje porque realmente foi transformadora. Então, É, super recomendo. é, Realmente é lindo. O processo é lindo. o processo é lindo. É Obrigada, isso, gente. Gil, por compartilhar esse Obrigada. relato, esse depoimento. Queria agradecer a Marta, agradecer também a Anne. Opa, peraí que meu filho está apertando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Filho, sossega, menina. E agradecer a Anne pela ponte e a Ana Paula, que foi, né, que começou com esse, esse círculo, né, de conexão. Muito obrigada. Eu vou mandar aqui para vocês, se vocês puderem, assim, em 30 segundos, né, responder aqui esse formulário, só porque a gente está querendo avaliar, né, avaliar os encontros, saber o que vocês estão gostando, o que pode melhorar para os próximos também. Então, mandei o link aí. Ah, a Maria já tinha mandado. Obrigada, Maria. Se vocês puderem avaliar, seria muito, muito importante. Se puder fazer agora, melhor ainda, porque aí a gente já tem certeza que a gente tem mais respondentes. Tem problema eu tirar uma foto? Eu posso Não, fazer uma vamos tirar. pergunta? Aqui, Pode, ó, claro. Claro, eu, Dalva, pode fazer. tá. Bom, como eu estou tendo acesso ao conteúdo, achei muito interessante, bastante profundo, e o processo do desenvolvimento da antropofagia é mais ou menos, tem relação com constelação familiar ou não, doutora Marta? Porque Tem uma interseção sempre. você falou de Não, ancestrais. é, mas não nessa visão da constelação. Mas tudo se encontra, né? Quando a gente chega na ancestralidade, a gente encontra. Só que vem de uma outra origem, tem um outro pensamento. A antroposofia vê o ser humano na constituição dele, assim, quatro corpos, né? A gente estuda essa constituição à luz de um temperamento, de várias forças que a gente vai adquirindo. Eu falei uma coisa muito resumida. Não tem ligação da origem, nada, mas óbvio que quando eu toco em ancestralidade, eu lembro da constelação, que é a base da constelação. Mas não tem relação, não. Certo, Agora, certo. existe muito aconselhador, eu tenho até um colega de turma que ele já era constelador e ele faz essa ponte. Ele mora hoje em Portugal, mas ele faz essa ponte, ele trabalha com a biografia com a visão da constelação. Eu achei um tema muito interessante, e pelo que você expôs aqui, eu acredito, eu entendi que ajuda a gente a ter um viver mais sereno, com menos
transtorno. Eu acho que dá para a gente ferramentas para a gente ter um viver com mais sublime, com mais tranquilidade. Seria E mais isso? vida, mais vivo. Porque a base, ó, o primeiro livro publicado por Gudrun é esse, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Esse livro ele está traduzido em muitos idiomas. Então, para mim, essa frase é tudo, né? É tomar a vida nas mãos, assim, não é responsabilidade de ninguém a partir de um certo ponto. É minha. Então, tomar a vida na mão é isso. Preciso tomar a minha vida na minha mão, senão eu vou ficar sempre de vítima. Outra coisa, Marta, que eu queria te perguntar, se é que eu ainda posso fazer mais alguma pergunta, quando eu ouço um tema, um assunto que é de tamanha importância, como foi o que você explanou hoje aqui para nós, me traz muitas curiosidades e me chamou tanta atenção que eu gostaria assim, de estudar um pouco mais esse tema. Você daria para a gente um caminho aí, um caminhar para a gente, porque eu acho que são ferramentas que vai trazer para a gente muita leveza na vida. Então, eu posso dar uma bibliografia, passo para a Anne, mas eu me lembrei agora que vai ter aí em São Paulo um programa que chama Líder de Si, que é a Silvia Beatrix, que ela era presidente da Associação Brasileira de Aconselhamento Biográfico, que está tocando, que vai começar em São Paulo, que eu acho que é um encontro mensal, e a base é a biografia, e traz esses conceitos da antroposofia. Eu posso passar também o contato, Anne passar para a Tônia. Isso, pode Então, passar que eu compartilho Eu com passo. todo mundo. e aí, esses livros que você mencionou e também, eu achei muito É, interessante, posso porque às passar. vezes a gente vem no decorrer da vida, passa por cada sofrimento, por cada coisa, vê as coisas com um olhar, se você tem um conteúdo, se você tem, aí você vê aquele problema de uma outra maneira, com muito mais leveza, porque você tem as ferramentas, né? Sim, é isso. Perfeito, Marta, muito obrigada. O que você precisar Nada. me mandar, se puder, de material extra, recursos, ou manda para a Tá, Anne, ela me manda, ou pode mandar direto para tá. mim. A gente está conectada pelo WhatsApp. Vamos tirar uma foto, né? Então, quem está com câmera Vamos. desligada, se puder abrir para a gente tirar uma foto rapidinho. É, E queria agradecer muito, Marta. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua sabedoria, em compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. E só reforçando, se vocês Agradeço. puderem clicar no link ali que a Maria acabou de dividir, são 2 perguntinhas só, que a gente Eu devo está. responder também ou não? Eu não. Não, você não precisa, não, Tá, Marta. tá bom. São 2 perguntas, acho que em menos de 30 segundos vocês respondem, só para a gente começar a ter um pouco de feedback mesmo de vocês sobre os encontros. E vamos lá para a foto, todo mundo com o cabelo ajeitado, sorriso, quem puder ligar a câmera. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e pronto. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Muito E a gente obrigada. continua o papo lá na comunidade. Eu vou postar também lá a imagem que a Marta pediu para eu compartilhar aqui, então a gente vai ter mais informação. E assim que eu receber os recursos, livros, bibliografia ou outros materiais dela, eu também posto lá para vocês. Você vai Tá bom? postar no Instagram? Não, vou postar numa plataforma Ah, fechada só para as pessoas que tá. têm Tá, que pronto. têm Tá acesso ótimo. aqui. Tá bom? Tá ótimo, tranquilo. Muito Beijão para obrigada, vocês. pessoal. Muito Tá no Um obrigada. beijo. Instagram, Boa eu noite. Obrigada, vou. Tchau, valeu. obrigada, Beijinho, tchau, gente. tchau. Até Tchau, mais. tchau.